Olá você, telespectador que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso tema é saúde, esse tema que tem tudo a ver com muito diálogo e também com muita política pública. Aqui ao nosso lado, a médica Gabriela Giacomi, ela que é mastologista. Seja muito bem-vinda ao Diálogo e Política e fique à vontade para falar com os nossos telespectadores, fazer as suas considerações iniciais. Obrigada, Beni, a oportunidade de vir aqui conversar um pouco e transmitir informação para toda a população e ajudar nesse mês tão comentado por aí, que é o Outubro Rosa. Doutora, a gente pode começar falando, né, para quem está em casa, explicar um pouquinho sobre o profissional, o mastologista, né? Qual a principal função, quais os procedimentos que ele faz, porque a gente escuta muito, né, essa expressão, mastologista, mastologia, mas ainda não sabe bem o que isso significa, né? Então, mastologia é uma subespecialidade, ela é uma especialidade recente no mercado e é o profissional responsável pela saúde das mamas. Então, todas as doenças que acometem a mama é sob responsabilidade do mastologista, sejam elas doenças benignas, como por exemplo os nódulos, cistos, alterações de mama e até mesmo o câncer de mama. Então, não existe uma faixa etária específica para procurar o mastologista. Algumas recomendações são prescritas em relação à idade, pelo risco do câncer de mama, mas qualquer idade e qualquer sexo, tá? Seja homem ou mulher, é indiferente. Nós, mastologistas, ficamos responsáveis pela saúde em geral das mamas. Doutora, e falando sobre esse profissional, né, o mastologista, a gente não deixa de mencionar o Outubro Rosa, né, que é essa campanha que incentiva a prevenção, né, do câncer de mama e que, infelizmente, tem índices bem altos aqui no país, né? Exato. O Outubro Rosa ele foi criado, na verdade, nos Estados Unidos, com o objetivo de arrecadar fundos para essa prevenção precoce do câncer de mama. A gente sabe que hoje em dia o câncer de mama, quanto antes diagnosticado, na sua fase mais inicial, existem chances de cura 100%. Então a gente estimula, bate muito na tecla da prevenção precoce, que é apenas um exame de rastreio, a mamografia, que a gente vai falar um pouco sobre também, mas de uma forma prática, a gente consegue diagnosticar o câncer no estágio mais inicial, quando ninguém sente, ninguém vê e nem sabe que tem, e com propostas de tratamento cada vez menos invasivas. E aí, quando a gente traz esses dados para o Rio Grande do Norte, a gente se depara com um dado muito triste, né? De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 61,85% a cada 100 mil mulheres aqui do nosso estado está acometida com a doença. Esse é um índice alarmante e que precisa ser tratado, né, doutora? Demais, muito elevado, e o INCA prevê ainda para esse ano cerca de 67 mil novos casos. Então, para a nossa população é um índice bastante elevado e quanto antes a gente conseguir diagnosticar, melhor. E aí, doutora, eu também estava lendo uma matéria pesquisando sobre o tema. Tem alguns especialistas que relacionam o câncer de mama com a desigualdade social. Porque quando você tem acesso ao tratamento, quando você tem acesso à informação, claro que você procura, né, cuidar disso mais cedo, né, prever, tratar de forma preventiva. Quando você não tem acesso, por exemplo, a serviços de saúde, isso aí se torna um cenário bem difícil. Perfeito, é isso mesmo, Bênia. E a gente tem uma parcela da população que, até por motivos culturais, pacientes mais idosas que têm vergonha, que acham que vão incomodar a família e que a doença ela já chega a um estágio tão avançado que quando nós profissionais temos acesso a essas pessoas, infelizmente os tratamentos eles ficam muito reduzidos. Então, essa parcela da população que é mais esclarecida, que tem a consciência de que não estou sentindo nada nas minhas mamas, está tudo normal, mas ainda assim vou fazer meus exames, essa parcela da população, infelizmente, ainda é uma parcela muito pequena. Em geral, as mulheres procuram um profissional de saúde quando estão com algum sintoma, quando já tem algo instalado. E aí, o tratamento com certeza fica mais prejudicado. É um tratamento que, na maioria das vezes, eu posso não conseguir mais a cura. Então, assim, limita muito a gente. Então, infelizmente, essa população ela é prejudicada. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla de compartilhar informação, de conversar sobre isso. Eu sei que o câncer, a palavra câncer, ela ainda tem um tabu muito forte na nossa sociedade. Tem pessoas que não gostam nem de falar a palavra câncer, mas a gente tem que tentar normalizar, conversar sobre, orientar
explicar, uma informação compartilhada com o vizinho, com um amigo, pode salvar uma vida e uma mama. É verdade. E como a senhora tem esse contato direto, né, uma realidade, trata de pacientes, a senhora acha que ainda faltam muitas políticas públicas para que essas pessoas, de fato, tenham essa conscientização, tenham acesso a essas, digamos assim, essa forma de tratamento, esse tratamento precoce? Sim, sempre, quanto mais investimento nessa parte de saúde pública, sem dúvida alguma, é melhor. Hoje em dia, a gente tem o tratamento do câncer de mama todo pelo SUS. Nossas pacientes, elas conseguem atendimentos com especialistas via SUS, consultas, procedimentos e exames também são feitos via SUS e o tratamento inteiro é pelo SUS. Então, oportunidade existe, então, eu acredito que o que a gente tem que intensificar é o acesso dessas pacientes ao serviço. Então, muitas não têm conhecimento, têm dificuldade de chegar, são interiores distantes. Então, acho que cabe o incentivo de municípios, incentivos de prefeituras, a buscar parcerias com esses centros maiores, porque a gente sabe que esse tipo de tratamento, ele é bem mais específico e se concentra em alguns polos. No nosso estado é basicamente Mossoró e Natal. Então, cabe às cidades menores fazerem essas pactuações, esse estímulo e permitir o acesso da população a esses centros. No tocante ao exame, né, a mamografia, essas unidades móveis, né, que sempre tem parceria do município, são importantes, né? Garantem que mais mulheres tenham acesso a esse serviço, né? Perfeito, um facilitador. Então, hoje em dia, o exame de rastreio para câncer de mama é a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o exame de forma anual, todo ano, para pacientes acima de 40 anos, mesmo sem queixa. Então, é obrigatório toda paciente acima de 40 anos realizar o exame. E essa mamografia móvel facilita demais, é o exame que vai à paciente. Então, realizando o exame, mostrando a um profissional e lembrando que esse exame ele pode ser visto pelo médico do posto de saúde, por um outro profissional médico. Todo médico ele termina a faculdade capacitado para analisar um exame de mama. Então, pode ser feita uma espécie de triagem e, se houver necessidade, encaminhamento para um especialista. Do mesmo jeito, o autoexame, o exame das mamas, o exame físico, também pode ser feito por um outro médico. Se não tiver mastologista na sua cidade, procure qualquer profissional médico, que ele é capaz de fazer o exame e ver se tiver necessidade de avaliação do especialista ou encaminhamento. Doutor, e aí ainda falando sobre a mamografia, muitas mulheres têm aquele medo, né? Porque existem alguns mitos e algumas verdades a respeito desse exame, mas muitas têm medo de doer mesmo, né? De fazer o exame e ficar ali com a mama doída. Tem essa... É verdade? É mito? O que a senhora pode dizer pra gente sobre isso? Então, a mamografia realmente é um exame desconfortável, com certeza, porque ele comprime, é um exame de compressão. E além disso, é um exame que é semelhante, nada mais é do que um raio-x. Então, tem ondas radioativas nesse exame. Só que, o que é que eu falo sempre? O que é que compensa mais? O que é que vale mais? Um dia de um ano inteiro, uma dor em um ano inteiro, em que você consegue fazer um diagnóstico precoce ou você deixar de fazer o exame? Então, a radiação que é emitida nesse exame, ela é muito baixa mesmo, comparada ao ano inteiro. Para você ter noção, a radiação é menor do que o tanto de sol que a gente se expõe durante um ano todo. Então, sim, é praticamente irrelevante. O benefício que esse exame traz, ele é bem mais superior em relação a essa radiação. Então, a gente nem leva em consideração. E a dor, de fato, incomoda. A dica que eu dou nas pacientes que estão ainda em período menstrual, deixa para fazer o exame depois da menstruação, que é o período em que as mamas elas já estão menos edemaciadas, menos sensíveis e a tendência é doer um pouco menos. Mas assim, é muito relativo. Tem paciente que diz que incomoda demais, que é muito ruim, tem pacientes que nem doem. Mas no geral, incomoda pelo motivo da compressão mesmo. Mas vale a pena. Muito. A gente faz uma rápida pausa agora, o papo está super bacana com a doutora Gabriela Jacome, mastologista. Então você que está aí do outro lado, não perca, porque no segundo bloco a gente traz muito mais informação a respeito do Outubro Rosa, das mamografias, do câncer de mama. Então não sai daí que a gente volta já. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021. Transformando a vida de milhões de brasileiros.
Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive um sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles. Amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. E se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao meu lado, a mastologista Gabriela Jacome, que esclarecia no primeiro bloco, sobre o Outubro Rosa, falava também sobre mamografia. Nesse segundo bloco, doutora, eu queria saber um pouquinho, fui diagnosticada com câncer de mama. No caso, quais os procedimentos que eu preciso fazer para que eu consiga esse tratamento, para que eu consiga ser acompanhado por um médico ou então até por profissionais da área? Normalmente o diagnóstico do câncer de mama ele é feito através de biópsia. Obrigatoriamente precisa de uma biópsia. Depois que eu fiz a biópsia, confirmei que eu tenho o diagnóstico do câncer de mama, normalmente o tratamento consiste em 3 etapas, que seria a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia. Esses 3 processos, eles
são muito individualizados. Não é receita de bolo. Hoje em dia, o câncer de mama, ele realmente existe um leque de tratamentos. Nós temos muitas opções terapêuticas e é extremamente individualizado. Vai depender de muitos fatores individuais, de subtipos do câncer, do tamanho, do estágio em que foi diagnosticado. Então, é meio complexo, mas o da sua vizinha nunca vai ser igual ao seu, em hipótese alguma. Então, o tratamento em si são esses três, o que varia basicamente é a ordem dos três. Esses três tratamentos, eles são fornecidos sim pelo SUS. Aqui em Mossoró nós temos serviços que fazem a Liga contra o Câncer e o Hospital Wilson Rosado, são as referências, e a gente consegue ter os três tratamentos da paciente. O que eu acho interessante até lembrar é que as pacientes com diagnóstico de câncer de mama por direito, elas têm a opção de cirurgias reconstrutoras, que são aquelas cirurgias com uso de prótese. Hoje em dia existe uma lei que defende isso, então se a paciente tiver indicação de for conversado com o médico mastologista e ela tiver a oportunidade e for indicativo para o estágio da doença dela, com toda certeza essa cirurgia será uma opção. Então assim, o tratamento ele realmente é bem variado e bem individualizado. Até porque cada corpo é um corpo, né? Cada Isso. pessoa reage de uma forma diferente ao tratamento e responde de uma forma diferente, né, doutor? Perfeitamente. E aí, né, essa questão da reconstrução, né, da mama, é uma opção, até para recuperar a autoestima, porque essas pacientes passam por um processo muito doloroso, né? Que mexe com o psicológico, que mexe com a autoestima, e aí esse suporte é super necessário, né? Perfeito, com certeza. A mama, na verdade, ela não é só a parte estética. A gente tem a parte estética muito associada, mas a mama ela traz muito mais que isso. A mulher, quando amamenta, existe todo aquele sentimentalismo, aquele amor de mãe para o filho. É ali em que a mulher floresce outros tipos de sentimento. Então, a mama ela tem uma representatividade muito maior do que só estética. Óbvio que a parte estética é importante. E, para nós, o peso de tirar uma mama é bem significativo. Tem mulheres que é indiferente, mas ainda assim a mama tem uma importância social, uma importância cultural. Mulheres que sentem casamentos abalados por cirurgias mais agressivas de mama. Então, assim, a nossa ideia hoje em dia, a mastologia, ela tenta preservar o máximo possível essa mama, obviamente de forma que o tratamento não traga prejuízo. Mas essa fase de diagnóstico e tratamento de câncer é uma fase muito delicada. É muito difícil a gente dizer que chegar e comentar com a paciente que vai dar tudo certo, que é um processo, quando você não vive na pele. Então, acho que essa fase o que tem de mais importante é um apoio multidisciplinar. Nossas pacientes, elas precisam de uma família ali por perto, uma rede de apoio muito grande. Nós contamos com psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, são profissionais que ajudam bastante nisso. Nós, mastologistas, não conseguimos fazer um tratamento sozinho. Nós precisamos, sim, de toda uma rede, de todos os profissionais que vão ajudar as pacientes a passarem dessa fase, a superarem essa fase. E o resultado final são histórias lindas de superação, são pacientes com depoimentos de vida, assim, extremamente gratificantes, que comentam como enxergam a vida depois do câncer. Então, assim, nós estamos nessa missão para dizer que é uma batalha, que vai ter que passar por ela, mas que a gente tem muita gente para ajudar nisso. E aí, quando a senhora fala dessa questão da equipe multidisciplinar, né, a gente lembra muito da humanização desses profissionais, né, para lidar com essas situações, porque envolve o emocional, envolve o psicológico, como a gente estava falando, e também o apoio da família, né, do parceiro, da parceira. Sem dúvida. Eu acho que essa fase só sabe quem passa, né? É um momento bem delicado. Por mais que a gente sabe que a parte científica hoje está bem desenvolvida, que existem sim muitas medicações e que o câncer tem essa proposta curativa, quando é em você é diferente. O peso quando bate é diferente. Outra parte também que é bastante significativa é a queda do cabelo, da quimioterapia. Isso é um momento muito marcante. Porque a mama a gente ainda consegue esconder um pouco na roupa, mas a queda do cabelo é um momento em que fica mais frágil, que a paciente sente bastante. Então, assim, é difícil você não se sensibilizar, você não se colocar no lugar do outro.
Então, eu acho que a gente está nessa jornada para tentar amenizar isso, para fazer com que esse momento ele seja o mais leve possível. Eu sei que é difícil, com certeza, mas a gente está junto exatamente para isso, para mostrar que vai passar e vai dar certo. Doutora, e aqui no intervalo a gente falava um pouquinho sobre a importância de conscientizar não só no mês de outubro, mas o ano inteiro, né? Até porque a doença não vai escolher o momento que ela vai acometer, né, uma pessoa, então tem que ser tratado o ano inteiro. Isso, o outubro ele é bem visado na parte do câncer de mama exatamente por ser uma campanha mundial, né? Então a gente bate muito na tecla no mês de outubro. Só que o câncer não surge só um mês. E essa busca pelo diagnóstico precoce também não deve ser só um mês. Então, é de bastante importância esse incentivo ser o ano inteiro. É importante que as políticas públicas, elas visem essa detectação precoce, esse estímulo à mamografia, essa informatização de como chegar a um profissional, de procurar um serviço de saúde, ela chegue à população o ano todo. Porque os índices de câncer aumentam continuam aumentando, na verdade, de forma bastante elevada. E assim, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, melhor. Então, vamos levar informação às pessoas que precisam, vamos estimular, facilitar essa realização de exames por parte das políticas sociais. Então, isso é de extrema importância para todo o ano, sem dúvida alguma. Doutora, quando o assunto é relevante, quando tem muitas informações, o tempo passa correndo, né? Mas a gente quer deixar o espaço aqui aberto para que a senhora faça suas considerações finais e também deixe o alerta, né? Para que as mulheres, principalmente, a gente sabe que acometem os homens também, né? O câncer de mama, é importante dizer isso, né? A gente esqueceu de frisar. Verdade, verdade, muito bem lembrado. Os homens não estão livres disso, apesar de ser uma porcentagem bem menor, menos de 1% da população, mas não estão livres. Então, homens também se examinem, fiquem atentos e qualquer dúvida procurem um profissional. E aí, deixa o espaço aberto para que a senhora faça o alerta também para a população em geral, para que se cuide, que se previna e faça os seus exames de rotina, né? Gostaria de agradecer demais o convite de podermos conversar um pouquinho aqui e trazer algumas informações novas para vocês. Meu alerta é exatamente esse que a gente já frisou bastante aqui. Você que tem mais de 40 anos, realize sua mamografia. É um exame rápido, apenas uma vez por ano, não vai lhe dar trabalho e vai trazer um benefício extremamente grande para você. Então, realize seus exames, principalmente, indispensável, mamografia de forma anual. Se cuide, se sentir à vontade, se examine. Se não se sentir à vontade, não tem problema, procure um profissional, converse, tire suas dúvidas e cuide-se. A gente sempre prega muito um dizer de quanto antes, melhor. Quanto antes diagnosticar, melhor. E obrigada. Doutora, muito obrigada pela presença. Venha mais vezes para trazer mais informações para a gente e para o público de casa, né? Venho sim, pode deixar. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. E você aí de casa, você já sabe, nós estamos disponíveis, né, para você acompanhar a nossa grade de programação no canal 23.2 da TCM e agora também com o novo parceiro, a Telecab, pelo canal 2. Você também pode acompanhar as nossas transmissões, as nossas sessões ordinárias nas terças e quartas-feiras, a partir das 9 da manhã, também pelo site da Casa Legislativa, que é o www.mossoró.rn.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política.